Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o sentido da vida. Vamos juntos? Em algum momento, ao longo da nossa vida, nos pegamos questionando: qual o sentido da nossa vida? Para que estou fazendo isso? Para que saio para trabalhar todos os dias? Por que fazer tais coisas? E esse questionamento, ele é natural. E é por isso que eu queria estar conversando um pouquinho hoje com vocês a respeito disso. Pensando nessas questões que a gente levanta, nós vamos tentar entender de três formas diferentes essa pergunta que a gente se faz, né, em relação ao nosso sentido da vida. A primeira coisa que a gente pode pensar em termos de sentido é em direção a, ou seja, em qual direção que a vida caminha, a minha vida está indo para onde? Se nós pensarmos nesse aspecto, a nossa vida ela está caminhando para a morte, que é o percurso natural da vida. Nascemos, crescemos e morremos. Então, em termos de direção do caminho da nossa vida, estaria caminhando para a morte. Segunda forma da gente pensar: qual que é a finalidade da minha vida, né? Para que eu existo? Qual que é a função da minha vida? E aí, pensando nesse aspecto, a gente vai trazer outras questões. A nossa função é viver, é manter-se vivo, é uma autopreservação, é a reprodução, é a busca de prazer e fuga da dor. Então, tudo isso seria a finalidade, a função de viver. Essas duas são respostas que a gente dá conta de dar. É uma resposta que é para todo mundo, para todas as pessoas, a gente tem essa mesma forma de entender essas duas maneiras de perguntar. Porém, uma terceira forma de perguntar em relação ao sentido da vida seria voltada então para o nosso propósito. Qual é o meu sentido de vida? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Podemos chamar assim também. E aí, quando nós falamos disso, estamos falando então de algo que vai ser inevitavelmente individual. A gente não tem aqui uma resposta única, como a gente viu nas outras duas questões. Essa forma de perguntar sobre o meu propósito, meu sentido de vida nesse lado da missão, ele é então individual. E aqui eu queria trazer para vocês uma ideia, né, de um neuropsiquiatra austríaco, que é o Viktor Frankl. Ele trouxe muitos trabalhos interessantes para a gente em relação ao sentido da vida. E aí eu queria trazer essa ideia que ele trabalha em relação a essa parte desse propósito, dessa missão. O que seria então a ideia, né, dentro dos conceitos teóricos de Frankl? Ele traz então que o ser humano ele não tem necessariamente essa obrigação de ter uma missão, um propósito de vida que seja universal, que seja igual para todos, né? E aí que cada um de nós, a partir das nossas experiências, das nossas vivências, vamos construir a cada dia qual é o nosso propósito de vida. E isso é o que vai nos diferenciar entre os seres humanos, ou seja, cada ser humano vai ter o seu propósito de vida, que foi construído a partir da sua própria experiência e do seu próprio desejo. E além de nos diferenciar um do outro, ele traz também a ideia de que a nossa própria missão, o nosso próprio propósito, ele também sofre alterações ao longo da nossa própria vida. Ou seja, se a gente se pensar lá na infância, qual era o nosso propósito de vida? Na adolescência, na fase adulta, na idade, né, da velhice, terceira idade, nós vamos ter e identificar que nós também tivemos propósitos de vida diferentes. Portanto, gente, isso é uma construção. Quando a gente fala então do nosso propósito, da nossa missão, é aquilo que nós vamos construindo com a gente mesmo a cada dia de nossa vida. E aí, se alguém então pensar, nossa, mas eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei qual que é o meu propósito. Então, você já tem uma missão, encontrá-la, ok?
Então, a partir disso, cada um agora, né, vai se refletir, vai pensar e buscar dentro de si qual é o seu propósito, qual é o seu sentido de vida. Construa. Vamos lá. Obrigada por estarem aqui. Grande abraço e até breve.